Eu sou o Kleber Paradella, sou Head de Brand Experience da 99, do aplicativo, e sou professor da SPM, da pós-graduação de Futurismo e Tecnologias Exponenciais. Só que hoje eu tenho um papel aqui de moderador que é super difícil depois do Bob, porque o Bob é o nosso maior especialista em mediação de painéis aqui, então vai ser difícil chegar no mesmo nível. Então não contem muito comigo, não esperem que a expectativa tem que ser mais baixa. Eu vou chamar 3 pessoas agora aqui. A gente vai falar um pouco sobre a publicidade one-to-one nos tempos de privacidade de dados. E para falar sobre isso, primeiro Andréa Salinas, por favor, da JCDecaux. Palmas para ela, por favor. Vamos lá. Segundo, Gustavo Tadal, da Sodexo. Cadê ele? Gustavo, está aqui. Tudo bem? Bem-vindo. E terceiro, Eduardo Pérez, do Grupo Globo. Está aqui também. Obrigado, bem-vindo. Seja mais. Bom, vamos lá. Antes, só para a gente esquentar, começar rapidinho, cada um se apresenta rápido e conta o que faz hoje na sua empresa. Então vamos por ordem aqui, começar pela Andréa. Perfeito, bom dia. Andréa Salinas, hoje eu sou responsável pela área de marketing e inovação da JCDecaux. Só para contextualizar, a JCDecaux é a maior empresa de out of home do Brasil e do mundo. A gente opera 80 países, com mídia exterior, mídia dentro de aeroportos, metrô, etc. Tem mais ou menos 1 milhão de telas espalhadas no mundo todo. E se vocês ainda não ligaram o nome ao fato, o famoso relógio, sabe quando você passa na rua, o relógio ali, hora, tal, publicidade, JCDecaux. Não é JCDecaux, é JCDecaux, francesa. Vamos lá. Olá, sou Gustavo Tadal, também venho de uma empresa francesa, Sodexo. Trabalho especificamente na unidade dos benefícios do alimentação e refeição. Sou responsável por dados e analytics, é uma área que a gente está reestruturando, eu entrei lá há 2 anos, e a gente vem nessa batalha de reestruturação desde então. Sou Eduardo Pérez, eu trabalho no Grupo Globo também na área de Data Analytics voltado para a publicidade e tenho, assim, desde 95 atuo na internet em diversas coisas diferentes, com tecnologia, com engenharia de software e também com Data Analytics. A gente estava conversando agora há pouco e o Eduardo estava me contando que ele começou em 1995 a trabalhar, né, com internet, quando era tudo mato ainda. Então, queria que você me contasse, vamos voltar então agora daqui para lá, conta um pouco para a gente o que mudou do ponto de vista de uso de dados de consumidor quando era tudo mato para cá, o que vem mudando? Nossa, tudo, né? Não sei, de vez em quando a gente assiste aquelas apresentações da história da internet e a primeira coisa que a gente vê, além de uma página web, é um banner. E esse banner baseado em cookie. Isso é assim desde o surgimento da internet até hoje, mas não será mais assim a partir de agora. E vocês podem imaginar a quantidade de investimento em tecnologia que foi feita para que a publicidade digital fosse entregue a partir de cookies, né? Basicamente cookies third party. E os cookies, como vocês sabem, estão sob forte questionamento do ponto de vista da privacidade, da prevenção ao tracking do comportamento do consumidor. Então, a gente tem uma longa história a construir aí numa nova forma de entregar publicidade que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui para frente. Boa. E perguntando agora um pouco para o Gustavo, acho que eu vi que você trabalhou na Serasa e atualmente na Sodexo, e acho que as suas últimas passagens todas têm muito a ver com o dado como quase um dos principais ativos ali da empresa, né? Então, como é que hoje você enxerga o dado dentro da operação no dia a dia mesmo dessa empresa? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Serasa e agora na Sodexo. São 2 empresas que têm muitos dados, só que são de 2 naturezas diferentes. Uma é uma empresa que compra dados e transforma aquilo em negócio, e outra uma empresa que tem um negócio que produz muitos dados. Eu acho que são duas oportunidades que eu tive, que eu estou tendo, de ver o quanto... enquanto eu estava lá na Serasa, a gente buscava comprar dados, saber quem que era, eu queria ter dados transacionais, eu queria ter dados, conhecer a pessoa no dia a dia. Hoje é o contrário, né? Eu tenho dado transacional, mas eu quero saber, cara, o que ele faz na casa dele, o que ele faz no escritório, como que eu traqueio ele na web, no mobile. Eu acho que o que mudou, né, o que vem mudando muito é a fonte de dados. A gente, lá na Serasa, a gente tem uns dados muito
oficiais. Então, a gente busca de empresas que vendem aqueles dados de crédito, vendem dados que compõem lá a base de dados da Serasa. E hoje, quando a gente fala em marketing, quando a gente fala em abordagem, a gente tem que olhar para os outros tipos de dados, né? E isso difere muito. Difere em volume, formatos, tamanho, necessidade. Eu acho que isso vem mudando muito. E a gente estava comentando também agora há pouco, hoje o dado, ele tá a gente persegue a jornada do nosso consumidor, então ele deixa as pegadas digitais, a gente tem que o tempo inteiro acompanhar. Só que ao mesmo tempo, hoje a gente tem um desafio de pegar esse consumidor na vida dele ali, no dia a dia, na rua. E aí eu queria que a André complementasse um pouco, mostrando hoje como é que a JCDecaux enxerga hoje essa jornada do consumidor e como é que vocês conseguem trazer esse dado para essa interação do consumidor na hora que ele está ali na rua, fisicamente. Bom, eu acho que tem um ponto interessante, não sei se todo mundo acompanha, mas o out of home é um mercado que nos últimos anos vem surfando uma onda de reinvenção, né? Uns marcos aí na época na evolução do out of home, um deles foi a lei da cidade limpa, que fez com que as empresas de out of home tivessem que se profissionalizar, reestruturar o seu formato de mídia, investimento em equipamento, em profissionais, em métricas, né? Hoje o out of home é um meio que há 2 anos lançou um sistema de métricas próprios, então a gente tem um IPOP ou um Comscore do out of home, então já começa daí, né, uma questão toda relacionada a dados. E hoje em dia, eu acho que um dos grandes fatores também da reinvenção do out of home foi a questão da digitalização. Hoje você passa nas ruas, você passa no metrô, você passa no aeroporto, você encontra painéis estáticos, mas você encontra muito painel digital. E na hora em que você tem painel digital, obrigatoriamente as empresas foram obrigadas a subir o nível de pensamento para pensar de maneira digital, não pensar com uma cabeça de out of home. E aí entra toda essa questão de dados e a utilização de dados, né? Hoje, para você fazer um mapa de mídia, para você fazer um plano de mídia de out of home, você não pensa só, eu quero um painel na Faria Lima. Não, eu quero um painel onde eu tenha o maior número de impactos em homens 25+, que tomam cerveja, etc. E o out of home já está chegando nesse nível de utilização de dados. Obviamente que não necessariamente com dados primários, né, dados captados internamente, mas com a utilização de dados e de diversas ferramentas de inteligência que a gente tem hoje disponível para fazer isso. Então, já existe um nível de sofisticação hoje na out of home de uso de dados que absolutamente me deixa, eu que estou lá nesse segmento há quase 2 anos, absolutamente espantada de como as coisas estão evoluindo rápido. E como é que funciona essa métrica? Como é que vocês conseguem medir isso? Acho que vocês chegaram a se juntar, né, na indústria para conseguir chegar numa métrica única. Como é que vocês fazem hoje para, de fato, medir esse impacto da mídia hoje na rua usando dados? A métrica que foi lançada chama-se Mapa OH, que foi um consórcio das 3 maiores, ou de 3 grandes empresas de out of home do Brasil, que é a Clear Channel, a Ótima e a JCDecaux. O que foi feito, na verdade, foi se trazer a metodologia que já se usa em grandes países, que a out of home é uma mídia absolutamente estável, né, e metrificada, como o UK, Estados Unidos, a Europa, Paris, obviamente, França, né, que é o berço da out of home. Ele junta uma metodologia usando 4 ou 5 grandes informações de dados, então origem e destino, a gente está falando, obviamente, triangulação de base de dados de mobile, que é utilizado aí para entender como é que é o perfil demográfico dos consumidores, sociodemográfico. Você tem uma outra metodologia que estuda hoje dentro da métrica qual é o ângulo de visão que a pessoa enxerga no painel. Então, quando você está passando num painel, se você está passando na 3ª faixa, você tem um ângulo de visão de X% só daquele painel. Isso é considerado dentro da métrica. E isso é, na verdade, um sistema de inteligência artificial que existe lá fora, que calcula todos esses padrões. Então, é um mix disso, é uma metodologia aprovada pela ESOMAR, aprovada pela ABA, aprovada também aqui no Brasil, né, porque é uma métrica que se destina a ser oficial. Então, a quantidade de dados embutida nessa métrica é muito maior do que você só ter uma pergunta, oi, você viu out of home hoje ou não? Muito legal. Acho que os 3 acabaram falando um pouco sobre fontes de dados, tanto externas quanto fontes de dados proprietárias. E queria que vocês complementassem agora daqui para lá, como é que vocês enxergam hoje first party e dados dos terceiros. Bom, todo mundo já foi impactado pela nossa campanha dos 100 milhões de uns, né? 100 milhões de brasileiros assistem a TV Globo todos os dias. Só que, na verdade, esses 100 milhões de uns
numa TV aberta, né, a gente não tem um relacionamento direto com eles. Então, de longo tempo, a gente vem traçando estratégias e implementando algumas abordagens para que esses 100 milhões de uns eles se solidifiquem como dados first party. Eu vou repetir algumas coisas que vocês já devem ter visto, mas, obviamente, votações do BBB são todas logadas com o Globo ID, então a gente passa a conhecer quem são esses espectadores, né? Vocês assistem, para quem gosta de futebol, tem o craque do jogo, tem uma votação que a gente passa a conhecer essa nossa audiência melhor. O Globoplay é uma iniciativa nossa muito forte nessa transformação digital e MediaTek que a gente está fazendo, para que a gente tenha um relacionamento direto com o consumidor. Então, temos milhões de assinantes e milhões de pessoas que assistem ainda sem assinatura, que, de alguma forma, eu posso fazer o link entre a novela que ele assiste, o Jornal Nacional e etc., versus o que ele assiste no Globoplay. A qualquer momento, eu começo a identificar melhor quem é essa audiência. E a gente tem os nossos canais digitais, G1, GE, G-Show, que são líderes de audiência em jornalismo, em esporte e em entretenimento para a TV. Então, esses 100 milhões de uns, eles acabam se solidificando, tornando-se pessoas, de fato, com first party data dentro do nosso cadastro na Globo.com, que é o Globo ID. Eu acabo de vir de um evento importante de publicidade programática, onde toda a tendência de mercado é que dados first party e entrega contextual de publicidade serão os grandes drivers do futuro para a publicidade digital, né? Por motivos óbvios. Dados first party são aqueles em que você se relaciona diretamente com o consumidor e está muito próximo do seu consentimento. Quando, por exemplo, o interesse legítimo, quando a gente for falar de LGPD, não foi exatamente aquilo que pode sustentar o uso desses dados pessoais. Então, estando próximo do consentimento, você tem uma facilidade de poder usar aqueles dados, obviamente deixando transparentemente informado esse consumidor do que vai ser feito com eles. A entrega contextual de publicidade tem que estar baseada no conteúdo e não exatamente na pessoa. Então, ela também, por exemplo, eu posso entender que uma pessoa que vê muito conteúdo de economia é alguém que se interessa por esse tema, e alguma empresa que se propõe a publicar no território onde economia, classe AB, alguma coisa assim seja importante, eu posso entregar sem mesmo saber quem é, apenas pelo conteúdo. Então, essas duas grandes tendências têm sido observadas pelo Grupo Globo e a gente investe bastante nessa transformação. Ok, complementar. Muito bom. Bom, atualmente a gente... Fala mais perto do microfone. Desculpa. A gente trabalha... O nosso core hoje é o cartão, que bastante de vocês têm, e vão e usam para almoçar, né? Hoje, a gente conhece cada uma das pessoas pelo hábito de consumo, né? Onde ele come, como que ele come, com que frequência, que tipo. E aí a gente está tentando, com isso mapear o consumo, e com o objetivo inicial do nosso negócio, que é fornecer alimentos saudáveis para as pessoas. Tá? Esse é o nosso objetivo inicial. Mas com esse negócio de a gente tentar ajudar mais as empresas, ajudar mais os estabelecimentos, ajudar mais as empresas que dão benefícios para os funcionários, a gente recentemente iniciou um processo grande de mapear dados externos, né, dados de outras fontes, para uso nosso. Tá? A gente pode dar um exemplo de algum dado? O hábito de consumo, então fazer associações com empresas, com restaurantes, cadeias de restaurantes, onde a gente pode ter dados deles para misturar com o nosso. Então a gente fez um trabalho não posso falar o nome, mas foi com uma cadeia de restaurantes, onde a gente trabalhou com eles os hábitos de consumo dos clientes deles, né? E resolveu um problema de negócio que eles tinham, que no caso era aumento de frequência. Né? Então, isso foi bastante importante, mas é um trabalho que assim, é um a um. É um a um, e eu consigo fazer com algumas empresas apenas. Né? Não tem escala. Para ganhar escala, a gente tem tentado buscar o lado digital, né? Que acho que está todo mundo tentando buscar. Né? E nessa corrida, a gente tem se deparado, principalmente agora, com a sombra da LGPD.
né? Que assim, para mim é uma coisa que é muito importante, é muito bom do ponto de vista regulatório e de convivência saudável nossa, né? Nós como pessoas versus empresas que estão tentando vender coisas para a gente. Mas a gente está aprendendo a trabalhar com isso ainda. Né? A gente não sabe os limites, não sabe até que ponto a multa vai ser verdade, não sabe até que ponto que a agência vai aplicar, vai sancionar alguma coisa. E aí é essa dificuldade que a gente está tendo hoje. Tem muitas empresas que trazem dados importantes de mapeamento, né, de celulares, de localidade, sabe onde todo mundo está. Por outro lado, tem o nosso receio de tentar usar esse dado. Então, a gente está bem nesse dilema. Então, vamos inverter. Antes de passar para o André, eu vou jogar uma outra pergunta para os três, depois a gente volta ali, já que tocamos no assunto LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente está falando de infrações, de multas, podem chegar a 50 milhões de reais, né, segundo as fontes, e a gente tem até 2020 para se adaptar, né, no Brasil. Então, o que vocês podem explicar para o público em um tweet, assim, o que é LGPD, sob o ponto de vista positivo para as empresas e pontos negativos para as empresas? Quem quer começar? Um tweet. E um tweet. Não distribua o currículo do seu amiguinho para a sua rede. Você está distribuindo o dado que foi dado com um objetivo para outras pessoas, né? Na prática é isso, uma das coisas que a LGPD eu acho que vai trazer. Bom, enfim, vou deixar vocês que são da parte técnica, com certeza vou me apoiar aqui nos meus amigos. Eu acho que, como eu falei um pouquinho antes, LGPD é uma tentativa de a gente criar esse equilíbrio entre o uso permissivo do dado e o outro lado é a pessoa que ela tem que ter a vontade de liberar aquele dado, né? Eu vejo com dois olhos. O lado bom, que é esse lado regulatório, só que eu vejo o lado, principalmente aqui, que é o custo Brasil disso. Né? A gente vem de indústrias onde se cria uma indústria para gerar dinheiro, mas, né, eu vou falar dos birôs. Existe uma indústria que faz dinheiro processando birôs. Vai ter indústria processando empresas porque o dado está aberto. Né? Então, acho que fica aí uma dica para quem quiser abrir um negócio ainda em 2020. Depois a gente vai conversar melhor, então, hein? Tô querendo empreender. Eu acho que esse vai ser uma dificuldade na prática, né? De uma coisa que tem um fundamento muito importante, que é a gente ter liberdade de fornecer nossos dados, que é um dado meu, pessoal, né? Aí entra um pouquinho no que o pessoal falou, eu dou meu dado para o Gmail porque ele me oferece né, os serviços e tal, mas eu tenho um limite no que eu aceito. Acho que todos aqui têm. Então, acho que o LGPD passou do tweet, mas o LGPD... Foi vídeo, você gravou um vídeo no Twitch, fez uma live. Tem esses dois lados que são muito importantes e acho que todo mundo aqui precisa prestar muita atenção nisso. Legal. Quer complementar? Eu indo por esse caminho de lado bom e lado de ponto de atenção, né? O ponto de atenção é que grande parte das empresas brasileiras não estão preparadas, e algumas delas nem começaram a sua preparação para a LGPD, e a gente está falando de agosto de 2020. Posso dizer de carteirinha que tem muito trabalho a ser feito. A gente fez a parte de planejamento já há algum tempo, então a gente sabe exatamente quantos milhares de tratamentos de dados pessoais que a gente tem dentro do grupo, em 11 empresas do grupo. A gente sabe exatamente quais são os processos que precisam ser alterados para estar aderentes à lei. E isso pressupõe um belíssimo investimento e muito esforço, muita dedicação, né, durante esse período. E eu vejo em alguns eventos que eu participo que algumas empresas ainda estão muito lentamente caminhando. Então, esse é o lado de ponto de atenção. O lado positivo, sem dúvida nenhuma, é o empoderamento do consumidor. Ele terá direito ao uso dos seus dados de acordo com aquilo que foi combinado com qualquer empresa. Essa combinação vai ser transparente, porque as políticas de privacidade e termos de uso têm que dizer isso claramente. E se isso não acontecer, ele terá o direito, inclusive, de ir contra aquela empresa que não fez bom uso dos dados dele. Eu acho isso absolutamente positivo. No campo da publicidade, como eu disse antes, o cookie era colhido, observado em qualquer lugar que vocês atuam na internet, tem um cookie dizendo qual é o seu hábito de consumo, tem o seu comportamento de navegação, e
agora vai precisar do seu consentimento para que isso aconteça. Vai precisar de uma transparência na comunicação do que está sendo feito com os seus dados pessoais. Eu acho isso absolutamente positivo. E só para complementar, eu talvez como empresa que não necessariamente gero, né, first party data, para minha companhia, mas utilizo muitos dados de mercado, eu acho que a LGPD traz uma tranquilidade, porque hoje quando você conversa com fornecedores de dados, não necessariamente todos eles ainda estão preparados ou estão compliance com a nova lei. Então, a partir do momento que isso se implementa, eu como utilizando usuária de dados, compra de dados, vou ter muito mais tranquilidade de saber o que eu estou fazendo está absolutamente correto e de acordo com o que está em legislação. É que é muito atrativo, né? Ver uma empresa e fala, cara, eu sei aqui todo mundo que mora em São Paulo, que ele faz, te entrego aqui, te vendo por isso. Você vai aumentar 10% das vendas. É muito atrativo isso. Vamos fazer uma enquete rapidinho com a plateia aqui. Levanta a mão, quem é anunciante aqui? Aqui. Quem que é veículo? Aqui, beleza. Quem trabalha em agências, prestadores de serviço. E quem em plataformas de tecnologia, serviço. Não, beleza, está equilibrado. Então, vou fazer uma pergunta. Quem acha que a empresa hoje, das que vocês trabalham, está preparada já para a LGPD 2020? Quando você trabalha? Climatempo, beleza. Quem acha que a empresa já começou a discutir sobre isso? Já começou a se preparar, beleza? Quem acha que ainda nem começou e está atrasado vai ter que correr daqui a pouco. Não, beleza. Só para a gente adaptar. Acho que aquilo, outro dia eu ouvi essa história, que falam que a LGPD é que nem sexo na escola. Todo mundo fala que faz, mas ninguém está fazendo ainda. A gente vai... Eu queria trazer um pouco essa discussão agora, vamos voltar um pouco para a tecnologia agora, trazer um pouco para o campo da tecnologia. A gente está falando de dados, de geração de dados, de inteligência, etc. Tem 3 siglas que vão ditar e vão mudar um pouco do que vem por aí, que é o 5G, IoT e AI. Então, inteligência artificial processando esses dados, trazendo insights. 5G trazendo infraestrutura, velocidade e conexão de tudo. E IoT deixando os objetos inteligentes, né? Fazendo com que tudo passe a ser conectado. Então, quem quer comentar um pouco isso, do que vai mudar no negócio de vocês, quando vocês já estão olhando tanto para 5G, IoT e AI dentro da indústria de vocês, para o one-to-one? Posso começar? Pode, claro. Inteligência artificial, dos 3, sem dúvida nenhuma, é o que está mais espalhado, né, por todas as atividades que a gente tem em negócios hoje, né? Exemplo, na publicidade, na entrega de publicidade digital, a gente usa inteligência artificial quando vai se publicar um determinado conteúdo. Um algoritmo de Natural Language Processing interpreta esse conteúdo e marca para a entrega de publicidade num território, por exemplo, de bem-estar, num território de música ou qualquer território de gastronomia que seja interessante para um anunciante. Então, a inteligência artificial já está no dia a dia. Todo o conteúdo que é produzido pela plataforma Backstage da Globo.com já nasce com um algoritmo aplicado fazendo essa marcação. A entrega de publicidade, a gente utiliza algoritmo Multi-Armed Banded, que é um algoritmo de múltiplo teste AB para saber qual é o momento correto de apresentar o banner ou o vídeo enquanto da navegação, do scroll dentro do mobile. Então, para falar um pouquinho de TV, junto com o digital, a gente já tem APIs desenvolvidas que, com a programação da TV, ela informa, por exemplo, a apps de anunciantes que o seu determinado comercial está acontecendo naquele momento para ele reforçar isso dentro do app. Ou então a interpretação do conteúdo da TV como oportunidade de anúncio. Então a inteligência artificial está absolutamente pervasiva já em grande parte das nossas empresas. Então essa já é a realidade, não é nenhuma visão de futuro. Com relação a 5G, para quem já está estudando a matéria, existe alguma restrição de que ele seja adotado pelas telecoms por conta do investimento que vai ter que ser feito, mas quando ele vier, suponha que essa restrição retarde um pouco e ele aconteça daqui a 3, 5 ou 10 anos, eu já ouvi qualquer um desses períodos como uma realidade para o Brasil. Quando ele vier, ele vai mudar as nossas vidas, porque a gente vai ter internet, acesso à internet de altíssima velocidade, de altíssima qualidade, então, mais ainda os nossos aplicativos móveis
os nossos smartphones serão importantes para que a gente veja qualquer coisa que aconteça de entretenimento, de esportes, em qualquer matéria. O IoT ele é realidade para algumas indústrias muito mais do que para outras, mas também é uma coisa que vai acontecer de forma constante e cada vez mais a gente vai estar embarcado nesse mundo, as nossas casas todas conectadas, né, esses assistentes pessoais digitais por voz totalmente integrado com eles. Então, assim, passa a ser quase que banal a entrada dessas novas tecnologias, porque elas vão acontecendo de uma forma tão sutil, mas ao mesmo tempo tão abrangente, que a gente quase não percebe e a hora que a gente vê, a gente está usando o tempo todo, né? Eu acho que um bom exemplo disso, complementando, né, quando você fala que entra nas nossas vidas, é o conceito de Smart Cities, né, que tem muito a ver com o Out of Home. Então, eu tive a oportunidade de ver, tanto no laboratório que a JCDecaux tem na França, já algumas iniciativas, entendimento principalmente pautado em cima do 5G, né, da capacidade do 5G de alimentar dados, onde os painéis de rua vão orientar trânsito. A gente, por exemplo, fez uma experiência aqui onde as ambulâncias poderão ter um aplicativo, ele informa os painéis que estão nas ruas que essa ambulância vai chegar em X minutos e as pessoas automaticamente são informadas para saírem da rua e abrirem espaço. Isso é um exemplo bobo de Smart Cities que vai usar esse conceito de integração, né, de que tudo está aí conectado junto com o 5G. E, na prática, isso a gente já usa, por exemplo, em aplicações dentro do Monoprix, que é uma rede de varejo, onde você tem telas da JCDecaux que eles, em real time, por um algoritmo que eu não sei que nome bonito ele tem, você disse um bem bonito, eu não sei qual é, mas é um algoritmo, ele capta, na verdade, todas as transações que acontecem no PDV, toda a triangulação de celular, ou seja, o hábito de consumo, quem são os consumidores que estão ali, anonimizado, obviamente, mas hábito de consumo, e ele coloca em display ofertas minuto a minuto daqueles produtos que são mais adequados para aquele momento do dia para os consumidores que estão naquela loja ou que estão passando em frente à loja. E isso automaticamente incrementa o ticket médio, aumenta o basket dele, aumenta a cesta. Então, acho que na prática isso começa a ser usado e é o que você falou, ele entra de maneira tão sutil que quando você enxerga, você fala, mas como é que eu vivi até hoje sem isso? Eu concordo, eu acho que no futuro isso daí vai virar que nem hoje é a internet, é www pra gente, é celular. Eu acho que aí tem como você falou, tem indústrias onde, principalmente o IoT é muito desenvolvido, né? Não está de estado da arte, mas ele ajuda muito o negócio. Então, a gente está falando de agronegócio, indústria de commodities, onde aquele defeito, aquela avaliação, a previsão daquilo faz toda a diferença na receita final, né? Eu acho que para a gente de serviço ainda a gente não aprendeu, né? A gente tem várias tentativas de mapeamento, de colocar equipamentos em restaurantes, em lojas, para entender as pessoas, para entender o que eles fazem, mas tudo isso é muito incipiente, né? Eu acho que 5G assim, vai mudar muito, pela promessa da velocidade, pela promessa do alcance, pela promessa da interconexão. É um mundo que acho que a gente prevê só, a gente tem um breve olhar sobre o que pode ser. Inteligência artificial é uma coisa que está, para mim, é uma coisa que todo mundo está vendo, está falando, mas muito pouca gente ainda tem condições de aplicar. Né? Eu acho que condições de aplicar é porque para mim, inteligência artificial parte do princípio que a gente tem que ter inteligência. Né? E artificial é só um jeito de acelerar a inteligência. Né? Então a gente tem que ter o dado correto, o processo correto, o vendedor tem que escrever no CRM aquilo que aconteceu para a gente poder interpretar. O tempo de aprendizado, né? O tempo de aprendizado, o fato das pessoas acharem que está escrito negócio e não é isso que quer dizer, é outra coisa. Né? Não tem inteligência artificial que resolve isso. Então, esse acho que é um ponto importante para o atual. Assim, acho que é o que a gente pode trabalhar mais agora. É que a gente sempre vai ter aquele probleminha, né? O humano que está colocando os dados lá. Brincadeira. Acho que esse é um fato. O dado ele é reflexo, ele é uma saída das coisas que a gente faz, né? Seja de uma interação, seja de uma andada em algum lugar, e isso depende das pessoas. Aliás, aproveitando então o hype da inteligência artificial e todo mundo querer colocar algum projeto na rua e etc., a gente viu uma explosão aí de bots, de tudo que são muito mais árvores de decisão até do que, de certa forma, machine learning. Mas eu queria saber de vocês a visão
dessa indústria de bots que surgiu agora, de tentar fazer um one-to-one personalizado e tudo, o que vocês veem nela, da forma que está hoje, como positivo ou negativo? Vocês têm acompanhado? Então, para mim, o positivo é que as pessoas estão, via tecnologia, tentando entregar coisas. Né? E passa por um processo de tecnologia, de amadurecimento, de entendimento. Para mim, o que não tá maduro ainda é esse outro lado de processos internos. Então, eu colocar um chatbot dentro de uma empresa, a tecnologia está lá, o jeito de fazer está lá. O duro é fazer a empresa trabalhar e gerar processos internos para que aquele chatbot, de fato, faça sentido para o cliente dele. Né? Então, acho que esse é um... para mim, hoje, a inteligência artificial passou daquele ciclo lá do famoso ciclo do Gartner. Ele, como tecnologia, ele é dado, mas como processo, como maturidade corporativa, é claro que tem empresas em muitos níveis muito diferentes, mas ele é o que precisa ser atacado urgentemente, né, para as empresas poderem ter o benefício disso. Queria falar um pouco. Todo mundo já assistiu Black Mirror aqui? Levanta a mão quem já assistiu Black Mirror. Todo mundo. Todo mundo já assistiu também? Os 3 já assistiram? Não. Tá. Bom, é uma Só série. a primeira temporada. Pedaços. Tá. Então, Black Mirror, hoje nas empresas de vocês, o que vocês acham que você olha e fala, putz, esse negócio aqui é um negócio Black Mirror que a gente já está olhando lá na frente? O que vocês podem compartilhar do que vocês já estão fazendo hoje, usando tecnologia, que de certa forma vai ajudar a construir isso, o one-to-one? Kleber, posso retornar no ponto por favor, do chatbot e tentar endereçar um pouquinho de Black Mirror também. Eu acho que o fundamental do chatbot é ele ser útil, né, para quem estiver utilizando. Então, por exemplo, existem alguns produtos, e a gente tem um formato chamado Smart Ad, que ele tem um vídeo onde se fala sobre o produto, né, tem o tradicional do call to action, mas entre o vídeo e o call to action tem um chatbot que vai perguntando para a pessoa quais as dúvidas que ela tem para o produto e, através de escolha como Random Forest, vai mostrando para ela até chegar no produto mais adequado e aí o call to action se adequa, ela pode visitar esse produto. Eu acho isso uma sacada tão bacana e acho relativamente simples que pode ajudar, né, os negócios imediatamente a usar, independente da qualidade dos dados nesse caso, porque é uma coisa específica para uma parte do negócio, né? Então, sim, eu acredito que chatbot podem ser utilizados em qualquer negócio. Eu trabalhei no Zap Imóveis do Grupo Globo antes também, e a gente montou um chatbot onde as pessoas informavam que bairro que elas queriam, quantos dormitórios, e ia apresentando soluções ali no Messenger do Facebook, até que chegasse numa ou em 3 opções em que ela iria para o próprio site e passaria a interagir com a imobiliária e assim por diante. Então tem diversas aplicações de chatbot mas não são mais Black Mirror. O chatbot já está bastante disseminado. Eu acho que falando em termos de publicidade, o que tem de mais complexo sendo feito hoje são iniciativas omnichannel, né? Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade de, na TV aberta, ter um determinado comercial passando dentro de um programa de televisão. No Globoplay, eu posso mostrar um outro comercial já segmentado com o público, de acordo com as preferências daquela pessoa que eu conheço, porque ela está no digital. E no G1 e no G-Show eu posso ter uma abordagem diferente, porque esse anunciante pode querer tanto fazer uma campanha voltada para ROI, para performance, quanto uma campanha onde ele tenha, por exemplo, a marca dele sendo divulgada. Então, eu acho que, no nosso caso, essas tecnologias, que eu estou chamando de Black Mirror aqui, aplicada ao negócio, né, são as coisas mais interessantes que eu estou vendo sendo feita atualmente. Olha, nosso sonho é chegar a Minority Report, né? Que o Tom Cruise olha a tela e já aparece lá o produto, e na verdade a imagem dele vestindo terno, não sei se foi exatamente assim, mas é algo assim. A gente já fez, na verdade, uma iniciativa dessa na Times Square, com um painel nosso, onde a pessoa chegava, você aproximava em determinado perímetro ali do painel, ele identificava pelo rosto, pela roupa, pela marca de relógio, pela bolsa. Então, mulher negra, 35 anos, está usando um relógio na mão direita, bolsa grande, que tipo de mídia, então, eu tenho que colocar para essa pessoa?
não sei, um novo lançamento da Chanel. Então, parece meio Black Mirror, né? Mas, na verdade, é uma tecnologia, se você pensar, bastante simples, que é a identificação facial ali, né? Mas eu acho que esse é um caminho de futuro, assim, para que as pessoas... Não, na verdade, no Out of Home, nunca a gente vai ter um marketing one-to-one, né? Porque essa não é a essência desse meio, mas a gente, sim, vai partir para o one-to-few aí, né? Não one-to-many, como a televisão, mas o one-to-few. Então, tecnologias como essa, eu acho que vão ser realidade, assim, num futuro não tão próximo, mas vão ser realidades. Bom, eu não tenho... Para não cometer nenhuma gafe com Black Mirror, eu acho que tem um outro filme, um outro documentário que eu assisti, que é o do Cambridge Analytics, o Invasão de Privacidade. Sim. Né? Privacidade hackeada. Invasão de privacidade é outro, né? Danadinho. Era bom esse filme também. Mas é o outro lado, né? O outro lado que acontece, de empresas que... Falou daquele o app de envelhecimento, aqueles apps de qual é o seu signo, qual animal que você mais parece. Com isso, tudo isso é mapeamento de dados. Uma empresa fez, através da sua plataforma, conseguiu tudo isso, e foi outra, a Cambridge Analytics, teve acesso a isso e, pelo filme e pelas histórias, eles influenciaram as coisas grandes. Né? O Brexit, a coisa lá na África, aqui no Brasil também teve acesso. Então, são coisas que eu acho que estão acontecendo, aconteceram, que mostra a capacidade, mostra o quanto significa a falta de controle. Não vou nem falar regulamentação, porque, né, tem vários viés aí, mas o controle é o controle da pessoa, o controle da empresa, o controle do governo. Que eu acho que é o outro lado. Né? Eu acho que a gente está em busca do one-to-one, o one-to-few, né? Tá em busca de tentar entender melhor a pessoa, tentar entender melhor o que ela, como ela compraria, tal. Mas só que a gente esquece do outro lado. E aí, um exemplo nosso lá, e é uma reflexão muito mais do que uma reclamação ao fato. A gente fez uma vez uma campanha para uma outra cadeia de um ticket médio muito alto, né, assim, em relação a um padrão de almoço, né? A gente teve certo sucesso nisso, só que o outro lado para aquelas pessoas, a gente fica pensando, mas acabou o vale dela. Como que ela vai comer até o final do mês e não tirar dinheiro de outro bolso dela? Né? Então, acho que tem esse outro lado também. Perfeito. Então, boa, já que você qual é o seu nome? Juliana já puxou aqui, então, questão ética, hoje, que também é um ponto super de atenção ali dentro da comunicação. Como é que vocês veem hoje, qual que é o limite, até onde eu consigo ir na segmentação do nosso consumidor, sem eu ser invasivo na percepção dele, e, ao mesmo tempo, sem também ultrapassar essas linhas éticas ali? Até onde qual vocês acham que é o limite que a gente pode ir na segmentação e no dado do consumidor para conseguir se comunicar? Isso ainda bem está muito claro na GDPR, né? A LGPD ainda vai clarificar um pouco mais, mas se você, o CCPA, que é o modelo da Califórnia, tá avançando ainda, eu acho que basicamente estas legislações elas estão num nível muito apropriado para o que a gente tem hoje como padrão de mercado. Então, seguir a regulamentação é o conselho mais óbvio e eu acho que o mais objetivo que a gente tem a fazer. Então, isso está bem definido. Mas, por outro lado, então, por exemplo, na regulamentação fala-se de dados sensíveis, orientação sexual, orientação religiosa e assim por diante. Usando dados de geolocalização, e já existem alguns processos em cima de grandes empresas por conta disso, você pode descobrir orientação religiosa, é só você saber que ele foi numa igreja X. Você pode descobrir orientação sexual, basta saber que ele fez alguma coisa em algum lugar que não era para ser sabido. Né? Você pode descobrir informações sobre saúde, se de repente ele visitou um médico oncologista e você tem a latitude e a longitude exata desse consultório. Então, isso é muito tênue, isso ainda vai ser cada vez mais restringido para que esse tipo de informação não aborde, não ultrapasse os limites da ética. Né? Mas tem muito a ser feito ainda. Legal. Mais alguém quer completar? Quer? Não,
é isso. Eu acho que pra gente o limite é até onde o usuário deixar, né? Ele não se sentir incomodado. Eu acho que é como qualquer relação. Sim. A gente tem que ir, né, até num limite onde ele ou ela, a pessoa do outro lado, não se sinta incomodada, né? Só que é uma relação empresa-pessoa. E essa relação não é justa de vez em quando, né? Do ponto de vista de poder, de capacidade que a gente, como empresa, nós temos de comprar dados, de forçar algumas coisas. Então, acho que esse é o limite que nós temos que obedecer. Eu Posso acho que tem um discordar? limite, desculpa, eu acho que tem um limite da lei, da proteção. O consumidor me deu esse dado, eu poderia usar, mas eu acho que aí eu entro pelo menos com o papel de marketing, né? É até onde essa marca está disposta a ir nesta relação utilizando 100% do que ele deu. A partir do momento que isso passa num momento ético ou passa numa abordagem invasiva, por mais que você tenha autorização de uso, eu acho que cabe ao responsável ali pela essa relação marketing com o consumidor parar ali e falar, não, a partir daqui eu não vou. Eu tenho o dado, mas eu não vou usar. E isso acho que está muito incutido dentro da nossa cultura. A gente tem, obviamente, trabalha muito com a questão de geolocalização, mas tem as nossas próprias barreiras internas, a nossa própria ética, a nossa própria forma de lidar com isso. Só para complementar, eu falei em discordar. Ah, não, a gente agora criou expectativa da Tá discordância. bom, então não, eu vou discordar. A gente quer treta. É porque tem consumidores, tem titulares de dados que não conhecem muito bem. Então, a regulamentação ela traz uma proteção para eles também. Então, se a gente tivesse talvez mais maduro, né, se os consumidores estivessem mais maduros sobre o uso de seus dados, eu concordaria totalmente com você. Mas como a regulamentação já traz esse tipo de proteção, eu fico tranquilo que isso cada vez mais vai ser respeitado. E o fundamental, né, o objetivo principal de uma lei com a LGPD é justamente ensinar os titulares de dados em como fazer isso da melhor forma possível para ele mesmo, né? À medida que a regulamentação apresenta a forma de fazer isso de forma transparente por parte de dos nossos negócios, o consumidor vai aprendendo aquilo, falar, então, se isso acontece assim, por quê? É porque está me protegendo? Beleza, então aquele que não proteger já vai ser prejudicado. O que é muito bom, que vai filtrar sempre os melhores, os que seguem eticamente a regulamentação. Então, só esse pontinho a mais, porque tem gente hoje que não sabe muito bem até onde pode... Concordo 100%. Sim, eu acho que assim, o que eu acho que é complicado nessa velocidade que a gente está vivendo hoje, é que hoje a legislação brasileira, hoje não, mas as nossas leis são baseadas no modelo lá italiano. A gente tem que escrever linha por linha, detalhe por detalhe, o que vai acontecer, né? E daqui a 2 anos a tecnologia mudou, o tipo de dado mudou e essas coisas não acompanham, né? Então, acho que é claro, a regulamentação é importante, mas eu acho que vai muito mais também que a gente tem que ter um comportamento adequado, um comportamento ético, né? Como empresa, como pessoa. Agora eu vou jogar pro lado pessoa física, todo mundo sem crachá, aquele medo universal que todo mundo tem, que a tecnologia está ouvindo a gente o tempo inteiro. Qual a opinião de vocês aí, saindo das empresas de vocês, mas pensando na indústria? Vocês acham que as plataformas, de fato, existe a tecnologia que consiga fazer as pessoas ouvirem, as marcas ouvirem a gente? Quer falar? Eu vi a Globo falar. Outro dia apareceu umas coisas na Globoplay. Só lembrando, a pergunta é sem crachá. Sem crachá, Tá pode bom? falar dos Então vai outros. ser a Globo, vai Eu ser quero ouvir o Eduardo falando. Vamos falar dos outros. O Tadal trouxe um ponto aqui que se aplica totalmente à inteligência artificial, né? A gente regula o comportamento do uso dos dados pessoais, eu acho que a gente está num bom caminho para isso, mas quem vai regular a inteligência artificial, né? Não sei se todos aqui já viram, o Elon Musk ele criou uma empresa chamada OpenAI, né? Assim como tem open source, tem também para entrega para os cientistas de dados do mundo inteiro de algoritmos evoluídos e tal. Eles construíram um algoritmo que criava histórias, né? E fizeram um primeiro teste. O primeiro teste, descobriu-se unicórnios no Vale dos Andes. Passava uma frase e esse algoritmo construía uma história com 4, 5, 6 parágrafos, uma história infantil, super bacaninha, deu nome para esses unicórnios, foi lindo. Aí falou, vamos explorar agora o lado negro dessa questão, né? Deixa eu passar aqui uma fake news e ver o que acontece. Então, construíram um parágrafo dizendo, foi roubado um artefato nuclear no Missouri, né? E de um trem que estava sendo carregado e o exército está tentando localizar.
construiu 6 parágrafos onde ele informava quem era a autoridade máxima da competência nuclear do estado do Missouri, pegava uma entrevista dele, fazia uma falsa entrevista, descrevia como é que foi a rota de fuga desse roubo e transformou uma historinha numa fake news absolutamente coerente. Quem vai regular a inteligência artificial quando ela estiver construindo, criando histórias, criando contexto? Essa é uma coisa que não tem resposta ainda. E também qual é o viés do algoritmo que está por trás, quem programou esse algoritmo, quem montou e tudo. Um aplicativo que foi lançado para crianças, chama SimSim, eu não sei se vocês viram falar. Sim, que chama? Não. E era um chatbot onde ele aprendia com as experiências. E aí você joga isso na mão de um bando de criança que adora xingar o outro, né, que a brincadeira deles no WhatsApp, você pega o WhatsApp, você cai duro, porque eles estão naquele teste de poder. O algoritmo começou a usar e a xingar as crianças, causando casos, inclusive, de suspeita de suicídio, porque o danado do bonequinho mandou uma mensagem. Se tornou um hater. Virou um hater. Tem o caso Ele foi Tai. ensinado a virar um hater. O caso Tai também da Microsoft no Twitter e tudo. Vamos agregar aí já para a plateia? Vamos, quem quer fazer perguntas, vamos aproveitar mais um tempo. Vamos lá. Vamos ver se dá para ouvir, senão a gente leva o microfone aí. Tá gravando, é melhor, verdade. Ok. Bom dia, meu nome é Cristina. Eu gostaria de trazer uma reflexão e se vocês puderem discorrer sobre ela. O capitalismo de vigilância versus o comportamento do consumidor em contraponto ao artigo 5º da Constituição Federal, a nossa liberdade. Então, dentro dos estudos que eu tenho feito sobre capitalismo de vigilância e a modelagem que isso tem dado no comportamento, tem uma tendência grande de nós já não sabermos mais se somos nós quem estamos fazendo as nossas próprias escolhas. Então, gostaria de trazer esse ponto na reflexão e, enquanto pessoa jurídica, qual a responsabilidade sobre o capitalismo de vigilância e a nossa liberdade de ir e vir e tomar as nossas próprias decisões e o quanto vocês também podem estar perdendo em bater na porta e conversar com o consumidor. Obrigada. Excelente pergunta. E essa é a hora que eu agradeço por ser moderador e não ter que responder. A gente tem um tempo antes para ler isso. Depois você me conta mais sobre o conceito de capitalismo de vigilância, que não é totalmente de meu domínio. Mas o Tadal mencionou o privacidade hackeada, em que isso era fato. Foi fato, né? Comprovado. Tanto no Congo, Nigéria, na África, que colocaram um grupo contra o outro e mudaram o comportamento. E todo mundo aqui já viu o filme e já sabe. Então, sim, isso é um fato. A preocupação como a inteligência artificial pode estar até enviesada para que essas coisas aconteçam. E a gente não tem hoje, dentro de um processo regulatório, por exemplo, o LGPD, a GDPR na Europa, foram 10 anos de estudo até chegar no que tem hoje, com algumas entidades nacionais tomando conta, com uma regulamentação, com aplicação de multas, etc. Inteligência artificial tem ocorrido uma expansão, uma evolução de poucos anos para cá, vamos dizer de 5 anos para cá, de uma forma que ninguém parou para pensar ainda. Hoje eu li uma notícia que algum guru disse que a singularidade, né, que é aquela história de que a inteligência artificial ultrapassa a capacidade humana do pensamento, vai acontecer em 2030. E aí, que mundo é esse? Eu acho que a preocupação não é somente dos negócios nesse caso. Tem que ter um marco civilizatório para isso. E a partir de um marco civilizatório, aí a gente consegue adaptar. Por exemplo, lembrando o caso da GDPR. A partir de uma regulamentação, as empresas se adequam. Eu acho que é uma expectativa muito alta esperar que as empresas proponham esse tipo de solução. Mas Vamos eu lá, acho- desculpa. Só complementando, eu acho que também tem uma questão do próprio consumidor, né? Que com o amadurecimento, eu acho que você comentou, a LGPD, no final das contas, vai trazer também para o consumidor mais esclarecimento da questão do uso de dados, de como é isso, se eu estou sendo colocado dentro de uma bolha ou não, né? Se eu estou sendo taxado como André, que compra batom, perfume, etc. Não, eu faço muito mais que isso, né? E aí eu só recebo publicidade disso. Eu acho que esse amadurecimento já tem alguns sinalizadores. Você vê hoje o Brasil como um dos mercados que mais baixa adblockers do mundo, né? Então já existe aí uma movimentação que não vem da indústria, mas vem também, obviamente, do próprio consumidor,
para sair dessa vigilância? Quem mais? Perguntas aqui. Tá aqui o microfone. Bom, a gente ouviu no painel anterior um pouco sobre a preocupação da LGPD impactando o modelo de mídia programática. Por mais que a gente tenha os dados anonimizados, né, no coletivo, como vocês veem o impacto da LGPD nesse modelo que está virando o foco de muita gente achar que a mídia programática vai ficar com uma boa fatia do mercado publicitário? Eu vejo que de fato vai ter um impacto na prática, porque de novo, 2 motivos. Um lado é o lado negro que eu falei do outro lado, que é o lado obscuro. O lado onde existe, a gente não entende muito bem o que vai ser essa lei, a gente não entende muito bem como que vão interpretar essa lei e como que vão aplicar nesse mercado. Que, de fato, o mercado de mídia programática é um mercado onde, né, as empresas têm as DMPs, têm os dados, todos os cookies estão lá, todas as informações estão lá, e qualquer um pode chegar nela, se associar e começar, né, endereçar suas ações, suas campanhas. Eu acho que vai mudar bastante, né? Mas eu acho que vai ter uma readequação, né? Eu acho que a fonte de dado deles também vai ter que ser mais... vão ter que tomar mais cuidado. O jeito que eles informam como estão coletando os dados vão ter mais cuidado. Então, eu acho que no começo vai ter uma queda considerável, a ponto de não entregar mais aquilo que se entrega hoje, até ter uma readequação, né, dentro da lei. É o meu ponto de vista. Posso complementar? Eu vou tentar dar uma resposta rápida, mas é que tem tanta coisa nesse tema que vai ser difícil sumarizar. Uma dessas entidades que eu citei agora há pouco, a ICO, que é a entidade da Inglaterra, está abrindo um processo contra o protocolo RTB, que é Real Time Bidding, porque é pressuposto da GDPR que quando alguém peça a exclusão dos seus dados, isso aconteça. No modelo de Open do programático, usando esse protocolo RTB, um publisher, ele joga essa informação para o mercado, que vai fazer um bid para comprar um espaço de banner que está correndo. Isso tudo acontece em 100 milissegundos. Como é que eu posso garantir que eu passei a informação daquele Cookie ID seu para, vamos supor, para Netshoes, se você gosta de comprar tênis de corrida, para Magazine Luiza, para diversos deles, onde você de fato esteve e existe um interesse, você tem algum produto seu de interesse, um deles vai fazer um bid e vai ganhar essa exposição. Aí você chega para esse publisher, imagina que seja para a Globo, né, para o G1, para o GE, para o G-Show, fala assim, não, eu não quero mais meus dados. Aí eu tenho como obrigação apagar os seus dados. Só que esses dados que foram por esse protocolo RTB, eles não têm volta, eles vão ficar com o resto do ecossistema de mídia programática. Então existe ainda uma probabilidade, não é uma certeza, não sei se é uma probabilidade alta ou não, de que o modelo de publicidade programática via Open seja questionado e eventualmente tenha que ser revisto. Já existe algum estudo do Google que mostra que se adotado o processo que o Safari fez de prevenção de tracking para alguns publishers, cerca de 50% da receita desses publishers, se elas estiverem baseadas em cookie third party, que o Safari impede isso, vai ser perdida. E por isso que o Google está preparando uma resposta que talvez não seja assim, ele ainda mantém alguma coisa do ecossistema, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o Safari é 30% dos browsers, aqui no Brasil é menos, 15%, algo menos do que isso. Então, nos Estados Unidos já é muito real a queda do CPM, desculpa se eu estiver falando muito técnico, CPM é o custo, né, pela entrega daquela publicidade, a queda do CPM para quem usa Safari já é muito grande, porque a assertividade daquele segmento é muito menor, porque não tem o cookie, então para quem que eu estou entregando? Não sei. Né? Então, sim, vai ter impactos, eles já estão acontecendo, e não tem a ver tanto com a GDPR e a LGPD, quanto com a prevenção de tracking que os browsers estão adotando, e tem uma resposta que o Google vai dar, que aparentemente vai ser colocar mais luz nas escolhas dos consumidores por permitir ou não o cookie third party, e que, colocando mais luz, imagina-se que mais consumidores possam escolher não permitir o cookie third party. E o cookie third party, se tivesse mais 10 minutos, eu podia... Tem um café depois do almoço. É a alma da publicidade. Boa. Eu acho que a alma da publicidade programática.
eu acho que é algo parecido, para fazer uma analogia, que aconteceu com os esportes olímpicos, os esportes. Né? Antes não existia controle de esteroides, não existia controle de anabolizantes e existia um nível de competição que estava chegando num absurdo. Quando entrou, todo mundo teve que se adequar, continua a gente tentando quebrar isso, criou uma indústria da prevenção. Então, eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. Não sei quanto tempo vai demorar para isso se estabilizar. É uma nova curva de aprendizado, né? Uma nova acho curva. que é isso. E por último, agora tem só mais uma pergunta. Nesse aspecto, além da questão só da publicidade, por exemplo, a gente tive um impacto real de eu estar do lado de uma amiga fazendo uma pesquisa de uma viagem, ao mesmo tempo, cada uma no seu celular, e o preço daquele hotel ser diferente, ou o preço, ou porque eu estou no iPhone e o outro está no Android, ou porque alguma coisa do meu comportamento de compra indica que ele pode precificar porque eu tenho mais... e isso não necessariamente eu estou trabalhando com dado sensível. Eu posso estar trabalhando, como você falou, com localização. Eu posso estar trabalhando, quer dizer, acho que a Decolar foi processada porque se eu pesquisar uma hospedagem no Brasil a partir da Argentina, o preço era diferente de quem estava fazendo essa pesquisa aqui dentro. Né? São questões que não estão necessariamente ligadas ao cookie, não estão necessariamente ligadas, mas estão ligadas a um IP, uma identificação de um aparelho. Como é que isso se trata também dentro desse novo mercado? Eu acho que não vou falar muito, tá? Não, mas que esse é um ponto de como que a gente vai tratar a diferença da igualdade e da equidade. Né? Eu acho que essa questão aí eles tentam fazer esses bids para tentar dar o melhor preço para você, né? Só que eles esquecem que você está do lado e pode ter um relacionamento físico com alguém que está recebendo outro dado, né? Diferente. Eu acho que isso ainda é um ponto importante para a gente pensar quando a gente faz essa ação. Eu acho que é muito legal a gente ter essa ideia do bid, de eu poder fazer lances, preços diferentes de acordo com a interação dela. Se ela veio para a terceira vez, eu dou um desconto maior. Se ela veio para a quarta, mais ainda. Mas eu esqueço que você foi lá da primeira vez, pegou o preço mais alto. Isso tudo volta para o outro lado da marca, né? O quanto a marca é justa com isso, quanto ele quer que os consumidores vejam a marca fazendo isso. A gente tem um ponto também e sem contar com o que acontece quando tem grandes eventos. Então, com o acidente da Chapecoense, que aí o preço aumentou da camisa, o atentado na França com o preço da Uber, e muito pela automatização desse bidding, né, que acaba gerando esse tipo de conflito também. A reação do mercado, né? A reação do mercado, como é que ele se adapta a esse movimento. E eu acho que aí entra também uma questão toda do desafio do omnichannel, né? Porque você tem esse preço ali, aí se você está na frente de uma loja e você entra para ver esse mesmo preço, ele ainda é outro. Eu acho que a gente só está na beiradinha aí do problema. Boa, gente, para finalizar então, foi ótimo e queria que cada um fechasse agora em um tweet mesmo o que vocês levam daqui hoje dessa discussão como um todo. Vamos começar pela Andréa. Preciso aprender uma série de novas siglas aqui com meu amigo Eduardo aqui. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado mesmo pela presença e espero ter podido contribuir de alguma maneira. Obrigada. Eu levo a experiência daqui desse bate-papo. Agradeço vocês e até a próxima. Eu também agradeço muito poder estar aqui. E eu acho que a gente vai compartilhar, todos nós vamos compartilhar um novo momento de mais poder para o consumidor, para o titular de dados e mais respeito por parte das empresas, das plataformas tecnológicas, porque hoje tudo é intermediado por tecnologia, né, com relação a essas escolhas do consumidor. E o que eu aprendi com os palestrantes e com a plateia é que, de fato, a gente precisa debater. Então, não tem fórmula pronta, não tem certo, não tem errado. A gente precisa debater, juntar todo mundo, mercado, indústria, governo, para conseguir ter um futuro melhor para a tecnologia. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.